Olha, se vocês me permitem, eu vou aqui para baixo, tá? Se vocês não me enxergarem, desculpe, tá bom? Nós temos, então, 10 minutos para falar, né? E 5 minutos para fazer um debate. Então, assim, obviamente que algumas questões aqui vão ficar meio lacunares. Meu nome é Eliana Nagamini, eu sou da FATEC São Paulo, do Centro Paula Souza, e vou falar para vocês sobre bases teóricas na abordagem de pesquisas envolvendo práticas educomunicativas. O objetivo é analisar as bases teóricas das práticas educomunicativas e a minha justificativa é que existem hoje novos espaços criando novos modos de aprender e ensinar, que não se restringem somente àquelas linguagens, né, institucionalmente escolares. Hoje nós convivemos com várias linguagens, sobretudo as linguagens midiáticas. Então, eu estou tratando de práticas educomunicativas em que você tem uma articulação entre o que nós concebemos como práticas pedagógicas e fazendo uma ponte com a comunicação, por isso as linguagens midiáticas. Esse trabalho, eu peguei os trabalhos apresentados no Congresso de Ciências da Comunicação, o Congresso Nacional da Intercom, e selecionei um conjunto de 5 trabalhos em que os pesquisadores usavam as práticas educomunicativas. Este grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa que trabalha as questões de comunicação e educação. Nós temos várias vertentes nesse grupo de pesquisa: mídia, educação, os trabalhos com a educomunicação e por isso que eu escolhi os 5 trabalhos. E a minha participação no Congresso Nacional, a minha participação é porque eu sou coordenadora do grupo de pesquisa Comunicação e Educação. As palavras-chave que eu tomo para este trabalho são práticas educomunicativas, práticas pedagógicas. Para nós, é essencial o conceito de diálogo e de linguagens. E aqui, como eu vou falar sobre bases teóricas, eu destaco os autores que são importantes para esta base teórica: o Martim Barbeiro, Guilherme Orozco, o Paulo Freire, obviamente, o Ismar Soares e o Citelli, que são fundamentais para as práticas educomunicativas. A educomunicação ela vai trabalhar com alguns teóricos, iniciando com a reflexão de Kaplan, Paulo Freire, mas também numa concepção mais ampla, né, da sociedade em rede, das questões da nova contemporaneidade, o avanço da tecnologia. Então, na perspectiva do Edgar Morin, Pierre Levy, Castells, Stuart Hall. Então, o estudo teórico ele é anterior ao que se toma como educomunicação. E, como eu coloquei na outra planilha, as nossas bases principais para pensar a educomunicação: o Martim Barbeiro, Guilherme Orozco, com uma perspectiva dos estudos culturais, o Citelli e o Soares dentro da licenciatura de Educomunicação aqui da USP. E a base para elaborar essas práticas educomunicativas são as práticas dialógicas. Então, é importante que você tenha o diálogo, as estratégias democráticas que levam ao protagonismo. Então, simplesmente levar um jornal na sala de aula não significa que seja uma prática educomunicativa. Fazer simplesmente uma estratégia dentro da sala de aula, sem que você tome uma linguagem da mídia, também não é uma prática educomunicativa. Então, é preciso estabelecer uma relação entre o que é este projeto pedagógico mais dialógico, participativo, em que os alunos têm uma colocação de um protagonismo, né, o que nós chamamos de protagonismo juvenil, para que seja efetivamente uma prática educomunicativa, porque isso levará à apropriação das linguagens midiáticas e terá como o professor, como o papel do professor, o seu papel de mediador. Então, ele vai orientar, ele vai permitir que os alunos tomem papéis diferentes na elaboração do que seja um audiovisual, um jornal, uma revista
e assim por diante. Então, está entre o papel que os alunos tomam neste fazer, a discussão que eles têm na construção deste conhecimento, a apropriação da linguagem, na medida em que conhecer a linguagem é fundamental para que ele tenha consciência deste mundo editado, do que está implícito, né, das questões ideológicas que os discursos trazem. Então, as práticas educomunicativas, elas estão apoiadas na compreensão de linguagens midiáticas que levam sujeitos à percepção do que seja o mundo editado e depreenda os posicionamentos ideológicos implícitos e as mensagens, as diversas mensagens, ou seja, é a construção, a formação de um leitor crítico dessas linguagens. E a nossa base é pensar que, no interior da escola, vai se constituindo um ecossistema comunicativo, na medida que há uma inserção da educação nos complexos processos que se constroem na comunicação na sociedade atual, até para pensar o papel que a comunicação tem hoje, né, na sociedade. E a importância das linguagens midiáticas, né, sobretudo porque nós temos vários dispositivos, como a gente até vem conversando, o celular, né, o celular deixou de ser só para fazer e receber ligação, mas é principalmente para que a gente tenha um processo de comunicação muito mais extenso, nem sempre, talvez, crítico, né? Então, para que a gente tenha uma visão mais crítica, né, de toda a presença desses dispositivos, é preciso que se tenha maior reflexão. Nesses 5 trabalhos que eu selecionei, tá? Um é de Bezerra, em que ela vai trabalhar a questão do processo democrático como a construção de um protagonismo na produção de um vídeo. Então, ela chama de práticas educomunicativas e cada um dos alunos, né, montam a pauta, fazem as suas reportagens, fazem as suas edições. Salete Soares, ela trata da formação dos professores na educação infantil e vai mostrar a preocupação de vários professores da educação infantil em entender melhor a linguagem das HQs, dos fanzines, dos blogs. É preciso entender como se constituem essas linguagens, até para que a gente possa elaborar as várias estratégias. A Lucy Mello trabalha com laboratórios de informática. Ela tem uma perspectiva que é interessante, ela também fala das rubricas, né? Ontem nós vimos fizemos um minicurso que falava sobre as rubricas, e ela chama de práticas pedagógicas comunicacionais. E a Andréa Trigueiro, ela vai tratar do web radiojornalismo na produção midiática, né, aqui a Trigueiro, ela trabalha com curso de jornalismo. A Bezerra e Mello trabalham com educação básica. E a Salete Soares com formação de professores. E a Juliane Martins, ela trabalha com a intervenção social, porque esse é um aspecto importante também da educomunicação. Trabalhar com projetos de intervenção. Então, projetos do fazer rádio, do fazer TV, do fazer jornal, do fazer revista. E, nesse sentido, ela aponta uma interação dialógica nos cursos de extensão, porque os cursos de extensão ele tem como um dos parâmetros, né, o diálogo com a sociedade, o diálogo com a comunidade. Então, as práticas educomunicativas elas podem ser elaboradas, podem ser projetadas nos vários níveis de ensino. Então, nessa reflexão, nós reconhecemos que há a existência de um ecossistema comunicativo na escola, porque as linguagens midiáticas estão na sala de aula, formalmente e informalmente. Ações que incentive a participação e a colaboração é que nos levará a uma prática educomunicativa. O planejamento de estratégias que favoreça o processo de empoderamento, empoderamento da linguagem, né, empoderamento da sua cidadania, da construção da cidadania, e a existência de múltiplas mediações, não só a relação professor-aluno, mas que a linguagem ela também medeia as nossas relações.